Olá, galera, estamos de volta aqui para a continuidade da nossa frente B de Física. E o assunto de hoje é a primeira lei da termodinâmica. Eu coloquei aqui, eu sempre gosto de colocar essa figura, e para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica de moléculas de gás dentro de um recipiente aí. Como a gente já sabe, a gente estudou, a gente fez um estudo dos gases na trilha passada. As três características que definem o estado do gás são temperatura, volume e pressão. Ou seja, esse gás que está aqui dentro desse recipiente, ele tem uma determinada temperatura, tanto é que essas moléculas elas têm uma agitação média, né? Esse gás ele ocupa o volume desse recipiente onde ele se encontra e ele exerce uma determinada pressão sobre as paredes desse recipiente, já que essas moléculas elas chocam-se contra essas paredes. Ok? E aí, eu sempre gosto da termodinâmica, na introdução, de colocar essa figura aqui, esse GIF, né, da locomotiva, porque essa locomotiva ela é movida a vapor. E esse vapor, essa locomotiva ela tem um cilindro aqui. Esse cilindro ele é um sistema que é constituído de gás, tá? A gente tem um êmbolo aqui e esse gás sofre várias transformações internas aqui dentro desse cilindro. Eu citei aqui como exemplo uma locomotiva, nós poderíamos citar aí motores a combustão, de moto, de carro, de caminhões, eu poderia citar um motor de um navio e assim por diante. É muito grande a aplicação de termodinâmica, de motores dentro da termodinâmica. Tá? Nesse primeiro momento a gente vai estudar uma parte mais teórica desses motores. No segundo momento, que é na segunda lei da termodinâmica, a gente vai entrar um pouquinho mais na parte prática, inclusive vai estudar o rendimento desses motores. E aqui, coloquei uma figura para você entender que esse gás ele vai exercer uma determinada pressão sobre o êmbolo, como a gente pode ver aqui, e sobre as paredes desse recipiente. Galera, se esse êmbolo ele pode se movimentar, ele pode subir ou descer aí, significa que esse gás está realizando um trabalho ou está sofrendo um trabalho aí da vizinhança, tá? Então, esse gás ele realiza um trabalho sobre esse êmbolo ali, ou esse êmbolo vai realizar um trabalho sobre esse gás. A gente vai definir muito bem no próximo slide aqui quando é que isso acontece, quando é que o gás realiza e quando é que ele sofre trabalho. Tudo bem? Como a gente viu, né, lá na matérias de primeiro ano, o trabalho é a força multiplicada por deslocamento. Se a gente pegar aquela equação trabalho-força multiplicada por deslocamento e multiplicar e dividir por área, por que multiplicar e dividir? Porque eu não estou alterando a equação. Né? Numa videoaula, lá a gente pode fazer essa dedução melhor para vocês. A força sobre uma determinada área, a gente tem pressão. E o deslocamento multiplicado pela área, a gente tem exatamente a variação de volume, onde a gente vai deduzir essa equação aqui. Ó. Então, posso dizer que o trabalho realizado ou sofrido pelo gás é a pressão multiplicada pela variação de volume. Obviamente que se esse êmbolo subir ou descer, nós temos um trabalho realizado ou sofrido aí. Se esse êmbolo não se movimentar, ou seja, se o volume não se alterar, não vai haver realização de trabalho. Ok? Nós dizemos o seguinte, quando a variação de volume ela é positiva, nós temos um trabalho positivo. O gás está realizando o trabalho é motor. Então veja você o seguinte, que se eu tiver um êmbolo e esse gás ele estiver realizando o trabalho, esse trabalho nós consideramos o sinal dele positivo e nós chamamos esse trabalho de trabalho motor. Ok, galera? Já, por exemplo, se o volume está diminuindo, nós temos um trabalho negativo e, nesse caso, o gás ele está sofrendo o trabalho. Nós chamamos esse trabalho de trabalho resistente. Muito importante isso para a gente entender na hora da dinâmica, na hora que a gente estiver fazendo as questões, seja de Enem ou de vestibular. Ok? E aí, pessoal, nem sempre eu vou ter os dados para substituir na equação. Trabalho é pressão por variação de volume.
Muitas vezes, como a gente vai ver, nós temos um gráfico pressão e volume, como a gente tem aqui nessas duas situações. Se eu tiver, como nessa primeira situação aqui, a pressão constante, veja você aqui que a pressão é constante, eu posso pegar esses dados e também substituir na equação trabalho igual pressão vezes variação de volume. Então eu posso calcular das duas formas, ou pela equação ou pelo cálculo da área do gráfico. Lembrando que essa área é a área abaixo do gráfico aqui, que é essa área em cinza, como a gente está vendo aqui, tudo bem? Agora, na segunda situação, nós temos aqui também o gráfico pressão e volume, só que a gente vê que essa pressão ela não é constante. Não dá para eu pegar um valor de uma pressão e substituir nessa equação aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Quando você tiver um gráfico nessa situação aí, você vai simplesmente calcular a área abaixo do gráfico. Então, nós temos um trapézio aí, ou, se você quiser, você pode dividir a figura em um triângulo e um retângulo, calcular a área desse gráfico e somar. Como a gente pode ver em algumas questões que a gente vai corrigir na nossa videoaula em tempo real. E aí, pessoal, como é que a gente calcula o trabalho em um sistema cíclico? O que significa um sistema cíclico? A gente pode ver na figura aqui, nós temos o gráfico pressão e volume. Esse gás, ele sai de um estado A, passa pelo estado B, pelo estado C e pelo estado D e volta novamente ao estado A. Então, o que acontece? Isso se transforma em um ciclo. Ele sai de um estado, sofre algumas transformações, mas volta para o mesmo estado. Então, toda vez que nós tivermos uma transformação cíclica, o trabalho realizado ou sofrido pelo gás é calculado pela área da figura geométrica formada. Nesse caso aqui, a figura geométrica, nós temos um retângulo, mas poderia ser um quadrado, poderia ser um triângulo e assim por diante. Tá? Se nós tivermos um sentido horário, como é nesse primeiro gráfico aí, o sinal do trabalho vai ser positivo. Se o sentido for anti-horário, como a gente vê nesse segundo gráfico aqui, o trabalho ele vai ser negativo. Então, nós temos que calcular o trabalho realizado ou sofrido pelo gás nesse sistema cíclico através do cálculo dessa área da figura geométrica aqui. Tudo bem, pessoal? E aí, galera, a energia interna de um sistema, tá? Nada mais é do que a soma das energias cinéticas, da cinética média das moléculas que estão dentro do sistema. Só, pessoal, a equação da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Agora, imagine você, se eu fosse pegar a massa de cada molécula dessa e pegar a velocidade de cada molécula dessa, levar ao quadrado e encontrar uma média. Seria muito difícil. Então, o que acontece? Em laboratório, foi comprovado que a energia interna desse sistema aqui pode ser calculada de uma outra forma, por 3 meios de N vezes R vezes T. N é número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura, lembrando que essa temperatura aqui é dada em Kelvin. Então, a energia interna de um sistema, na verdade, ela depende de duas grandezas básicas aqui. Primeiro, que é da quantidade de gás, ou seja, do número de mols, que é o N, e depende da temperatura. Se a temperatura desse gás for maior, a energia interna desse sistema, logicamente, que vai ser maior. Ok? E aí, pessoal, chegando finalmente à primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica diz, resumidamente? Vocês estão vendo aí o enunciado, mas o que diz resumidamente? Diz resumidamente o seguinte, que a energia interna desse sistema, ela pode variar de duas formas, tá? Ou o sistema recebe ou cede calor da vizinhança, ou o sistema realiza ou sofre trabalho. Então, veja você, vou repetir,
O que quer dizer a primeira lei de termodinâmica? Nós temos uma energia interna nesse sistema, ok? A energia interna desse sistema pode variar? Obviamente que essa energia interna pode variar. Como é que nós encontramos a variação? A variação é dada pelo calor sofrido ou pelo calor recebido ou cedido pelo sistema, subtraído pelo trabalho cedido ou pelo trabalho sofrido ou realizado pelo gás. Tá? Então, veja você que há apenas duas formas dessa energia interna variar. Muito importante isso. Através do calor recebido ou cedido, ou através do trabalho sofrido ou realizado pelo gás. Tudo bem? E aí o seguinte, é muito importante a gente entender como é que funciona o sinal desse trabalho na hora da substituição da equação. Por exemplo, o trabalho realizado pelo sistema ou pelo gás, ele é positivo, galera. A gente definiu isso em alguns slides atrás aí. Então, toda vez que o volume estiver aumentando, o gás está realizando o trabalho. Então, esse trabalho vai ser positivo na hora de substituir naquela equação. Tudo bem? Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, o gás está sofrendo o trabalho, o volume vai estar diminuindo. Então, o sinal do trabalho vai ficar negativo lá naquela equação lá. Tudo bem? E uma outra coisa, o calor que é recebido pelo sistema, se ele está recebendo, ele vai aumentar a energia interna. Se ele vai aumentar a energia interna, eu posso dizer que esse calor, o sinal é positivo. Ao mesmo tempo, se ele vai ceder calor, como ele está perdendo energia, o sinal desse calor vai ser negativo. Tudo bem? E aí, é muito importante a gente entender a relação da temperatura com a energia interna, galera. Presta muito bem atenção. Se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta, ou vice-versa. Se a temperatura do sistema aumentou, significa que a energia interna ela aumentou. Porque se essas moléculas elas têm mais energia, elas se movem mais rapidamente. E por que elas se movem mais rapidamente? Exatamente porque a temperatura aumentou, porque o sistema aumentou essa energia interna. Tudo bem? Já, por exemplo, se a energia interna ela diminui, significa que a temperatura também diminuiu. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Já se não houve variação de energia interna, significa que a temperatura também variou. Então vai ser bem interessante a gente entender isso aqui para a gente fazer análise de algumas questões aí. Tá? Essa relação entre a temperatura e a energia interna, ela é muito importante. Ok, pessoal? E aí o seguinte, dentro desse sistema aí, tá? Dentro dessa equação aí, nós temos as transformações. Pessoal, o que é transformação isotérmica? Como a gente já viu no estudo dos gases, a transformação isotérmica é aquela que se dá a uma temperatura constante. Só, pessoal, nós vimos no slide anterior que se a temperatura não varia, a energia interna também não varia. E aí nós temos a equação aqui, ó, ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Se o ΔU é igual a zero, por quê? Porque a transformação é isotérmica, a temperatura não varia, nós substituindo aqui na equação o ΔU igual a zero, nós vamos ver que Q é igual ao trabalho. O que significa isso na prática, por exemplo? Significa que todo o calor recebido pelo sistema ele vai estar realizando, vai estar transformando em trabalho. Aí você me pergunta assim, né, Tércio, isso acontece na vida real? Não. Sempre há um desperdício. A segunda lei da termodinâmica vai corrigir a primeira. Mas para efeito de cálculo, pessoal, a gente considera que todo o calor recebido é transformado em trabalho, mesmo sabendo que isso não ocorre. Tudo bem? Então, toda vez que falar que a transformação é isotérmica, significa dizer que todo o calor recebido é transformado em trabalho. Ou todo o trabalho sofrido é cedido em calor para a vizinhança. Ok? Na transformação adiabática,
A transformação adiabática significa que essa transformação ocorre de uma maneira muito rápida. Se ela ocorre de maneira muito rápida, não há tempo de haver troca de calor com a vizinhança, com o meio externo. Então, o Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, substituindo na equação que a gente tem aqui, que é ΔU igual a Q menos trabalho, nós vamos ver que a variação de energia interna do sistema aqui, ela se dá unicamente pelo trabalho. Então, na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio externo. Então, toda a variação da energia interna se dá apenas pelo trabalho. Ou o sistema sofre trabalho, ou o sistema realiza trabalho. Substituindo na equação, você vai ver essa variação de energia interna aí nos problemas. Tudo bem? Na transformação isovolumétrica significa volume constante. Pessoal, se o volume é constante, não há variação de volume. Se não há variação de volume, não há realização e nem sofrimento de trabalho, galera. Lembra? Para ter trabalho, para aquela equação, a gente tem que ter variação de volume. Não tendo variação de volume, não tem trabalho. Se não tem trabalho, substituindo aqui nessa equação, nós vamos ver que o ΔU é Q menos zero. ΔU é igual ao quê? Ao calor recebido ou cedido para o sistema. Então, numa transformação isovolumétrica, não há trabalho. Toda a variação de energia interna se dá apenas pelo calor recebido ou cedido ao meio externo. Ok? A vizinhança. Na transformação isobárica, ela ocorre a pressão constante. Nós temos as duas aí. Nós temos tanto o calor, que pode ser cedido ou recebido do sistema, e nós temos o trabalho. Simplesmente você vai pegar os valores, substituir na equação, e aquele que tiver um valor maior, tá? Você vai fazer essa soma aqui algébrica e vai encontrar um determinado valor. Netécio, pode ser que a variação da energia interna seja zero? Pode. Mas aí, além de ter uma transformação isobárica aqui, a variação da energia interna é igual a zero, você vai ter uma transformação isotérmica aqui também. Tudo bem, galera? Só resumindo aí, na transformação isotérmica, Q é igual ao trabalho, na transformação isovolumétrica, Q é igual a ΔU, e na transformação adiabática, o trabalho é igual a menos ΔU. Ok? E aí, galera, eu passei uma lista de atividades para a galera do top, e a galera aí do terceirão do Colégio Bituruna tem as atividades que eu separei da apostila do Bernoulli na trilha aí. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a nossa videoaula em tempo real.